né? Título de hoje é Decifrando a Mente Feminina. Essa eu quero ver. Essa eu quero ver. Aí, viu a expectativa aí, ó. Pregação de milhões. Né? Quem tá curioso agora para saber o que o pastor vai falar? As mulheres principalmente, né? Quer saber se eu vou acertar, né? É muito importante porque os homens precisam entender sobre a mente feminina, sim ou não? Para se relacionar melhor com as mulheres, E as mulheres precisam entender sobre a mente masculina, amém, irmãs? Eu acho muito interessante porque um dia a Carol ia pregar para as mulheres num congresso, era um congresso, né? E ela foi dar aula no sul e ela voltou muito mal, rouca, garganta inflamada. E ela falou assim, olha, eu não vou conseguir atender essa agenda, mas o meu marido, ele fala para homens, então ele pode falar para as mulheres. E eu fui lá pregar para as mulheres. E, gente, foi uma bênção. Foi uma bênção, por quê? Porque uma mulher chegou para mim no final e falou assim, pastor, que legal entender, né, da boca de um homem como ele vê as mulheres. E isso é muito legal. E foi uma bênção. E hoje Deus colocou no meu coração, ontem foi o Dia Internacional das Mulheres, e eu quero muito falar sobre esse tema, por quê? Porque é um tema que vai te ajudar muito nos seus relacionamentos, amém? Porque onde você vai tem mulher, onde você vai tem mulher, né? Tem mulher na igreja, tem mulher no GC, tem mulher na sua casa, tem mulher lá no trabalho, tem mulher na rua, tem mulher te atendendo. Então, se você entende um pouco sobre a mente feminina, todos os seus relacionamentos vão melhorar. E eu creio que todo mundo aqui quer relacionamentos saudáveis. Eita glória! Então vamos lá, primeiro vamos abrir Gênesis capítulo 1, versículo 27. Gênesis 1, versículo 27. Para a gente entender a base. Para a gente entender a base do que a gente vai falar essa noite. Gênesis 1, 27. Você consegue projetar para mim? O follow? Sempre projeta para mim, para a gente ler junto. Isso é muito bom a gente ler junto. Gênesis 1, 27. E depois a gente também vai ler Gênesis capítulo 2, versículo 21 e 22. Gênesis 1, 27. Gênesis 1, 27. Gênesis. Então, Gênesis 1, 27 diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Capítulo 2, versículo 21 e 22. Diz assim: então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou no lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Bom, a primeira verdade que a gente, vai passear hoje, e eu quero que você fique com ela na cabeça, é que a mulher é um presente de Deus para o homem. A mulher é um presente de Deus para o homem. E eu não estou falando isso porque é frase de jargão nem nada não. Por quê? Porque a gente vê que o homem, ele estava trabalhando. Então se você quer uma mulher, você precisa trabalhar, amém? Amém? Solteiros, tem que estar trabalhando. Aleluia. Então o homem estava trabalhando. E enquanto ele estava trabalhando, ele viu que cada um tinha um casal, mas não se achou uma adjuntora, alguém que era idônea para ele. Mas ele não falou nada. Foi Deus que viu a necessidade do homem.
Deus que viu a necessidade do homem, porque o homem queria, né? O homem não queria, né? Deus, ele viu que não era bom que o homem estivesse só. Então Deus colocou o homem para dormir, a primeira anestesia, né? Botou o homem para dormir de maneira profunda, né? Cortou ali, tirou uma costela, fechou a carne e da costela ele formou uma mulher e trouxe para o homem. Ou seja, o homem não pediu uma mulher. Isso não é desculpa para você falar, eu não pedi mulher, misericórdia, Deus que me deu, né? Mas foi um presente de Deus. E eu creio que sempre que Deus nos dá algo, é bom. Amém? É bom. Por quê? Primeiro que ele falou, é bom que não é bom que o homem esteja só. Segundo que, né, ele trouxe como presente para o homem e tudo que Deus faz é bom. Então a primeira verdade, a mulher é um presente para o homem. Segunda verdade, a mulher veio para a vida do homem ficar boa. Então quer dizer o quê? Que antes da mulher, já tem muito glória a Deus aqui, né? De vozes agudas. Tava tudo tranquilo, tava ali o homem trabalhando, de repente Deus veio e viu que não era bom que o homem estivesse só. Se não era bom, significa que podia melhorar. Se não era bom, significa que poderia ficar muito melhor. E ele foi lá e deu uma mulher de presente para o homem. Ou seja, se tem uma mulher na nossa vida, a nossa vida tem que ficar melhor, né? Eu não admito gente solteira ser mais feliz do que gente casada, né? E não admito falar que casamento é ruim, que casamento, a gente sofre, que é isso, que a gente tem que ceder, que não sei o que e tal. Não, é porque o casamento de muitas pessoas é ruim e tá achando que a vida de solteiro é melhor do que o de casado. Mas na verdade você precisa alinhar o seu casamento para você tomar vergonha na cara e não viver como um solteiro dentro do seu casamento, né? Mas por quê? Porque para mim, vida de casado, segundo a vontade de Deus, é muito melhor que a vida do solteiro. A não ser que recebeu o dom de celibato. Eu não conheço ninguém que né? Celibato, vai ficar sozinho o resto da vida, feliz, né? Esse daí pode ser assim, vai ser tão feliz sozinho quanto aquele que é casado. Mas é um dom. A Bíblia diz que é um dom, né? E são pouquíssimos, são raros. Porque a maioria quer ficar casado, solteiro, para curtir a vida, para pegar a mulher, ou então para ficar com um monte de homem, quer ficar solteiro porque tem um buraco emocional e tem medo de se relacionar de novo, mas ficar solteiro como celibato é raro, Então, a verdade é, a nossa vida como casado tem que ser melhor de quando nós éramos solteiros. E quem vai fazer isso? Nós. Não é Deus que vai vir e vai, né, de uma forma mágica e vai falar, pronto, sua vida. Não, nós que temos que trabalhar pesado para isso dar certo. Tem que ceder, tem que quebrar o orgulho, tem que, né, fazer o que a gente não tem vontade, porque, né, só faz o que tem vontade quem é criança. Adulto faz o que tem que ser feito, sim ou não? Então, se tiver que trocar fralda, tem que trocar fralda. Se tiver que arrumar a casa, tem que arrumar a casa. Se tiver que dormir tarde para resolver algum problema, tem que dormir tarde. Se tiver que pagar boleto, tem que pagar o boleto. Não adianta, tem que resolver. Para ficar bom, tem que resolver, tem que ceder, tem que alinhar, tem que ter conversas difíceis. Isso depende de quem? De nós, homem e mulher. Homem e mulher. Né? E a Bíblia diz, né, logo depois que ele recebe a mulher, no capítulo 2, ele fala assim, essa é carne da minha carne, é osso do meu osso, e partiu para cima da mulher, né? Eita glória, e a Eva era bonita, primeira mulher, o primeiro homem. Então, logo depois ele falou de forma profética, porque não tinha pai nem mãe lá no jardim. Ele falou assim, e a partir de agora, deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, né, a sua esposa, mas eles serão uma só carne. Mas é o homem que vai se unir à sua mulher, uma mulher, aleluia, aleluia, a sua mulher é uma só, aleluia, né? Vai se unir à sua mulher
a única mulher, e se tornará uma só carne. Esse se tornará uma só carne fala de relacionamento, fala de esposo e esposa, né? Por quê? Porque a gente acha que a gente está pronto para entrar no relacionamento e já aprendeu tudo, já tudo. Eu estudei muito, gente. A Carol, ela foi consagrada pastora com 19 anos. Ela pregava para casais e no final falava assim: se beijem aí. E ela assim, ó, segurando vela. Como é que ela pregava para casais? É igual assim, a gente está fazendo um jejum de carne e a gente fez churrasco hoje, né? Tava no churrasco. É tipo assim, ela pregar para casais sem estar casada é chupar dedo ali. Meu Deus. E ela aprendeu muito, muito. Hã? Glória. Mulher sábia. Então, ela aprendeu muito, ela tem muito conhecimento acerca disso, mas vou te falar, eu também tinha. E quando a gente casou, no primeiro ano, eu ouvi da boca dela assim: ai, não vai dar certo isso não. A gente brigou, a gente teve que chamar casais de outra igreja, um casal de pastores para nos aconselhar. Por quê? Porque na prática é muito mais difícil. Na prática é outra história, né? Então, o homem e a mulher deixará pai e mãe e se tornarão uma só carne. Esse se tornar uma só carne, ó, a gente tem que suar. E a gente precisa entender a mente feminina e a mente masculina para a gente entender realmente, né? Para a gente fazer dar certo. E olha que interessante, outra verdade: a mulher foi gerada do homem, mas a partir daí todo homem foi gerado de mulher. Então não tem que ficar feliz: uau, você veio de mim, você... Não, né? Ela foi gerada do homem, mas a partir daí todo homem é gerado de mulher. A mulher, ela foi feita da costela. Primeiro, da costela e não do osso do pé. É daqui e não dali. É daqui e não dali. Por quê? Porque se fosse do osso do pé, você ia achar que era para ser pisada, mas é da costela, para andar do lado, para ser abraçada. É daqui, da costela, e não do osso da mão. Não é do osso da mão. É daqui e não daqui. Por quê? Porque o papel dela não é ir na frente, não é, né, ser a guerreira, não é essa pessoa que está ali liderando, não. O papel dela é ser protegida e amada do lado do coração. E as mulheres dizem amém. Bom, para isso nós precisamos entender que a mulher, ela tem características diferentes do homem, porque Deus criou homem e mulher. Nós entendemos que tanto o homem quanto a mulher, eles são imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus, mas somos indivíduos diferentes, com quantidade de hormônio diferente, com o genótipo diferente, os genes, né, diferentes. E como consequência, o fenótipo também é diferente. O que é fenótipo? Né? Aquilo que você vê na parte de fora, né? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque existe uma diferença grotesca entre o corpo masculino e o corpo feminino. E se você for olhar para o corpo feminino, né, você vai ver que através da identidade feminina printada, né, não é printada não, é impressa, né, na mulher, daí vai gerar o papel da mulher. A mulher, ela tem a voz mais fina. Por que tem a voz mais fina? Porque ela gera acolhimento, ela gera conforto, afeto. Por isso que quando um homem que tem a voz grossa vai falar com um bebê ou vai falar com um cachorro, ele afina a voz. Menino de papai, né? Ou então você vai falar com um bebê, ai, guti, guti, guti. A gente afina a voz naturalmente. Naturalmente, por quê? Porque a voz fina traz acolhimento, a voz grossa traz autoridade, né? E você vai ver que homens se interessam por sons graves e mulheres se interessam mais por sons agudos. Homens, né? Por exemplo, você não vai ver uma mulher, imagina uma mulher sentada num carro, uma Ferrari, né? E tá lá, falando, 5 mulheres assim, do lado de fora, falando assim: acelera, amiga, acelera. Você não vai ver.
Não, você não vai ver. Não é normal isso. Mas você vai ver um homem e as mulheres olham para o homem e acham estranho. É assim, nossa, pra que isso? Bobeira. Por causa de um motor de um carro? Nossa, podia ter comprado o mais barato que tem o mesmo barulho, né? Pensa assim, né? Assim, vamos lá. Aí o homem lá, e um monte de homem assim, caramba, até arrepiei, olha isso. Nossa, você viu a potência? É, por quê? Porque existe uma diferença, a voz do homem é mais grossa. Pra quê? Porque ele é a autoridade, ele é quem impõe limite. É diferente. Então, dentro do papel, a mulher, ela tem acolhimento. Por quê? Você olha para o corpo físico da mulher, o corpo físico não é tão desenvolvido quanto o homem, né? A Bíblia chama a mulher de vaso mais frágil. Não significa que o homem não deixa de ser frágil. Vaso, ele é vaso, né? Mas a mulher é o vaso mais frágil. Porque quando você olha para uma mulher, você se sente acolhido. Se você tem uma mulher do lado ou presente, você sente acolhimento, você sente paz. Mas se você vê um homem num lugar, você já fica desconfiado. O que esse homem quer? Por que ele está de cara fechada? Um dia, uma mulher pegou, o marido falou assim, marido, por favor, vamos lá no Kids? Vamos lá no Kids? Aí ele falou, por quê? Não quero que você fale nada não, só fica parado. Porque lá estava terrível, tinha um menino que né, subia no ventilador, que fazia tudo, né? Eu preciso de uma presença masculina lá. Ela entendeu. Quando o marido foi lá, ele só ficou assim, o tempo todo olhando para a sala. Ela falou que foi outra sala. Ela falou assim, não é possível, são outras crianças. Só por causa da presença masculina, os meninos de 7, 8 anos de idade respeitaram e não fizeram a bagunça que fazia antes. Porque a figura masculina impõe autoridade. A figura feminina, acolhimento. A mulher é beleza, né? Então, não reclame, homens, não reclame das mulheres se elas querem investir em beleza. É natural. Ela chega em casa e ela quer decorar, ela quer colocar flores. A maior alegria da Carol quando chegou aqui nos Estados Unidos foi assim, ver o preço das flores. Que ela foi lá no supermercado ainda, compra flores assim, naturais. Lá no Brasil, flores naturais é bem mais puxado para comprar sempre. Como ela gosta de fazer mesa posta, nossa, ela falou assim, uau, vou ter toda semana. Né? E lá a gente comprava de plástico, né? Porque durava o ano todo. Então, mulher quer investir em quê? Em beleza. Então, se você briga com a sua mulher porque ela quer fazer os cílios, porque ela quer fazer a unha, porque ela quer fazer o cabelo, porque ela quer se depilar, porque ela quer ficar mais bonita, você está brigando contra a feminilidade dela. Você está brigando contra algo que faz parte do instinto feminino dela. Ah, pastor, mas ela gasta demais. Então você vai conversar com ela sobre finanças. Você vai mostrar que vocês não têm condições agora para fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Mas você não vai deixar de investir na beleza dela. Até porque foi a beleza dela que te atraiu. É a beleza dela que atrai o homem. O homem é visual, a mulher é auditiva. Então, todas as mulheres gostam de investir em beleza. Gostam de ficar bonitas. Você pode ver, uma mulher feminista, uma mulher que acha que está sendo mais feminina, adquirindo esse movimento, ela se masculiniza e ela fica mais feia. Não sei se vocês já viram a diferença entre uma mulher antes e depois do feminismo. É terrível. Então, assim, ela fica mais feia. Uma mulher feminina que é diferente do movimento feminista, né, de raiz, de original, e não existe feminista cristã, amém? Não existe feminista cristã, em nome de Jesus, amém? Então, a mulher, ela naturalmente investe na sua beleza. Então, mulheres, não briguem com o masculino e homens, não briguem com o feminino. Homens não devem brigar com o feminino. É natural da mulher querer se embelezar. É natural da mulher querer investir na sua beleza. E a gente vai ver muitas outras características de nutrição. Eu lembro da minha mãe gritando todo dia, quando eu ia jogar bola, quando eu ia jogar basquete, quando eu ficava na rua, ela gritava, David!
Quem aqui tinha mãe assim, né? Venha almoçar, o almoço tá pronto, não sai da rua. E era assim, e olha, para imitar a voz da minha mãe, eu faço voz fina, você percebeu? Por quê? Porque é característico do feminino. E ela preocupada com nutrição. É a mãe que liga e fala: você comeu? Você tá comendo bem? Eu tô achando pálido, né? Ela tá cuidando bem de você, não é assim? A mulher que liga pro marido e fala assim: o que você deu de comida para as crianças? Elas estão comendo bem? E o marido fala: vai sobreviver. Lá em casa é assim, vai sobreviver, fica tranquilo. Mas a mulher está preocupada com o quê? Com a nutrição, desde pequeno, por causa do leite materno. Isso já é característico da mulher. E existem outras diversas características, né, da mulher, mas eu não quero falar muito dela para não me ater aqui. Mas vamos lá. O que eu quero que você entenda de diferenças principais da mulher, para você entender a mente feminina. A mulher sempre busca por segurança. A mulher sempre busca por segurança. Se você está tendo uma briga no seu relacionamento, se você está tendo uma briga com a sua mãe, com a sua irmã, é porque elas estão inseguras ao seu lado. A briga da mulher sempre é porque está se sentindo insegura. E ela busca sempre no homem a segurança. A mulher que busca excessivamente no seu marido a segurança, ela está fadada ao fracasso. Porque a sua primeira busca por segurança tem que ser em Deus, amém? Tem que ser em Deus. Não coloque expectativa toda no homem. Mas é natural a mulher colocar expectativa. Por quê? Porque a Bíblia diz que o homem nasceu para prover e proteger. É arar a terra e guardar o jardim. É prover e proteger. Então o papel principal do homem é prover e também proteger. E a mulher sempre vai buscar por segurança. Você pode ver uma mulher, uma adolescente, quando ela fala assim: o que você quer no marido? Ela fala: a maioria, né? Tem gente que não prefere, né? Mas a maioria, tem umas e os outros que não preferem. Eu quero um homem mais alto e eu quero um homem trabalhador. Porque o homem mais alto impõe segurança física. Porque ela quer se aconchegar no abraço, né? Então a maioria prefere o homem mais alto. E trabalhador, por quê? Pode ser o que for, ele vai trabalhar para sustentar a nossa casa, a nossa família, ele vai fazer por onde? Isso fala de segurança. A mulher quer se sentir segura emocionalmente. E todas as reclamações das mulheres têm a ver com insegurança. A insegurança é a raiz de muitos relacionamentos que está tendo briga o tempo todo. Por exemplo, você está insegura, por isso que você está trabalhando demais, mulheres, está trabalhando demais, está ficando cansada, está ficando com dor no corpo, está estressada. Por quê? Porque você está no schedule, porque você está dando seu sangue, porque você está olhando para dentro de casa, ou não tem um homem, ou tem um homem que não está trabalhando o suficiente para manter a sua casa. E se for por um período curto, tudo bem. Mas se você olhar para o seu homem dentro de casa e estiver em segurança, você vai trabalhar. O que a mulher mais quer é cuidar da beleza, da criatividade, do aconchego, do lar, é decorar, é viajar, é fazer aquilo que é feminino e com um homem do lado que poderia dar recurso para ela fazer isso tudo. Se ela pudesse não trabalhar, a mulher seria muito feliz não trabalhando. Viu? É a busca por segurança que a mulher tem. Quem dera. Por quê? Porque as mulheres que gritam desse jeito é assim: eu estou trabalhando muito, eu estou dando o meu sangue, eu me sinto insegura financeiramente, então eu preciso fazer algo para pelo menos manter a minha beleza, né? Manter aquilo que me faz bem, o meu conforto. E isso é alinhado, porque quanto mais o homem ganha dinheiro, mais a mulher se sente segura. Para quê? Para ficar em casa e trabalhar se ela quiser. Esse seria o ideal, né? Trabalhar se quiser. Por quê? Porque quanto mais a mulher está envolvida no ambiente de trabalho, mais masculinizada ela é. Porque o ambiente de trabalho é um local masculino.
É um local que você tem que conviver com ordem, seja dando ordem ou recebendo ordem. É um lugar que você muitas vezes tem que fazer, né, força física e você se desgasta. É um lugar competitivo. É um lugar que você tem que marcar a hora, que você tem que ir, que você tem que ver a outra pessoa, tá pegando seu cliente, tá fazendo não sei o quê. É um lugar de alta competitividade. Então, quanto mais a mulher fica num ambiente de trabalho, mais masculinizada ela é e mais sábia ela precisa ter, porque ela tem que chegar em casa e trocar o chapéu e entender: aqui em casa eu sou mulher, eu sou feminina, eu sou esposa, eu sou mãe, eu sou filha. E isso é muito difícil para a mente feminina, que fica a maior parte do tempo num trabalho. Sim ou não? Então, você reclama tanto, mulher, porque você se sente insegura. Talvez com uma conversa com seu marido, né? Talvez uma filha com o pai, talvez isso resolveria. É chegar para ele, olhar nos olhos e falar assim: eu estou insegura. Eu estou insegura porque você não me elogia mais. Eu estou insegura porque sempre que eu vou conversar com você, você fica em silêncio. Eu estou insegura porque você trabalha fora, mas você não me auxilia com os meus filhos. Eu estou insegura porque está faltando romantismo, está faltando isso, né? E o homem, ele vai se tocar. E o homem, ele vai falar: opa, realmente está faltando alguma coisa e eu preciso dar atenção a isso. Mas a mulher se sente insegura e geralmente ela está reclamando. Geralmente ela quer fugir, geralmente ela está estressada, está cansada. E a mulher insegura, ela vira uma guerreira. E deixa eu te falar, Deus não te chamou para ser uma guerreira. Por mais que a gente elogie as mulheres, já viu o elogio? Nossa, fulana é guerreira, né? Eu sou guerreira. Né? Você é muito guerreira. A gente elogia as mulheres como guerreira. Mas quem nasceu para ir para a guerra? Foi o homem ou a mulher? Eita glória. Foi o homem. É o homem que nasceu para ir para a guerra. É o homem que nasceu para pelejar. Você não vê a mulher fazendo algo feminino num ambiente hostil. Num ambiente hostil, você não vai ver uma mulher plantando uma flor, né, amamentando um filho. É um ambiente hostil. Então, se ela vai sempre para a guerra, que é matar um leão a cada dia, que é trabalhar, pegar no pesado, resolver com o homem, com coisa, gente chata e não sei o quê, essa mulher vai ficando masculinizada. Tem muitas mulheres que se transformaram em guerreiras, mas na verdade elas queriam ser rainhas. Elas queriam estar dentro de casa, cuidando da sua família, dando mais atenção. Mas, em algum momento da vida, por causa da ausência masculina, elas se transformaram em guerreiras. E não tem problema nisso. A questão toda é vocês terem consciências que vocês estão na guerra, que vocês estão como guerreira, mas o papel de um homem é guerrear por você. E muitas vezes, por causa da omissão masculina, por causa do abandono, por causa da falta de cumprir o papel de um homem que deveria estar do seu lado, você acabou indo para a guerra. Mas se você tivesse um guerreiro de verdade do seu lado, você não precisaria lutar essa guerra. É por isso, solteiras, que vocês precisam aprender muito bem a selecionar o homem da sua vida. A selecionar o cara que vai te proteger, que vai te passar segurança, o cara que, né, vai dar a vida por você, que vai cumprir a palavra, que vai te honrar. Um cara que é homem de verdade, que vai para a guerra e que não se esconde atrás de espiritualidade. Eu sou crente, eu sou isso, mas no dia a dia não é homem de verdade. Que se esconde, né, não pagando a conta do restaurante, você dividir. Não tem essa não. O Dia Internacional da Mulher é o dia do XX, amém? É quem é XX, não é quem acha que é mulher, não. É quem tem cromossomos XX. Dia Internacional da Mulher é quem não paga conta. É o homem que paga a conta. E as mulheres digam amém. Por isso, a mulher tem um paradoxo feminino. E você vai entender muita coisa agora. A mulher tem um paradoxo feminino. A mulher, ela quer se sentir segura, mas ela cutuca o homem, alfineta o homem, para ter certeza que ela está segura. Então, de vez em quando, ela fala umas frases que o homem não entende muito, né? Mas é uma alfinetada, né? Você vai ficar sentado aí o dia todo? É por quê? Porque ela está insegura, porque tem tantas coisas para fazer e o homem está sentado. E ao invés dela chegar e falar de uma forma direta, ela manda uma indireta. Você vai ficar sentado aí o dia todo? Ao invés de chegar e falar assim: amor, você poderia fazer isso, aquilo dali está tanto tempo e não sei o quê. Aí ela vai alfinetando.
Para quê? Para ter certeza que aquele guerreiro que está dentro de casa, ele vai proteger, ele vai, né, dar o conforto, ele vai resolver. Então a mulher geralmente fica alfinetando. Vai ficar parado aí o dia todo? Tu não viu a grama precisa ser cortada? Tem tanta coisa para fazer, você vai ficar aí vendo Netflix. Então, o homem, ele precisa passar essa segurança para a mulher. E a mulher, eu não estou falando que essas alfinetadas é certo não, tá? Por quê? Porque ela se sente insegura, mas a forma de acessar um homem é diferente. Ela está tão estressada, ela está tão insegura que ela dá essas alfinetadas dessa forma e acaba sendo rude para o homem. E ele acaba não fazendo aquilo que você queria fazer. Né? O homem tem isso. Me irritou, agora que eu vou fazer na hora que eu quero. A mulher, ela é emocional. O cérebro feminino produz mais hormônio feminino, é estrogênio, é ocitocina. Então ela é emocional. Então a mulher comunica sentimento. O homem comunica razão. Então a mulher que está acostumada com a irmã, que está acostumada com a mãe, que está acostumada com a melhor amiga, ela vai comunicar sentimento. Tem um problema com a amiga fez fofoca, a minha contei o segredo e a menina foi lá e falou. Aí a mulher vai falar com o marido. Quando vai falar com o marido é racional. A mente do homem é para resolver. A mente da mulher comunica sentimento. Aí ela comunica o sentimento. Nossa, que terrível. Você não sabe o que ela fez. Ela contou o segredo. Eu confiava nela. E sabe para quem eu contou? Para fulana. Aí, sabe o que ela está esperando? Ela está esperando que o homem reaja como uma amiga. Ela está esperando que o homem chegue e fale assim: ai, amiga, que triste, que falta de consideração, né? Ou ela está esperando que chegue e fale assim: meu Deus, amiga, né? Que terrível. E como que você está se sentindo? Ou fala: amiga do céu, e você ficou como? Você está bem? Bebe água, mulher, e depois me conta tudo. São coisas que falam de sentimento, de emocional. Aí ela vai desabafar com o homem e ela quer que o homem faça isso. Aí o homem vai chegar e vai falar simples assim, ó. O homem vai falar assim: olha, 3 soluções o homem vai dar. Olha, simplesmente, corta a amizade. Corta a amizade. Ué, vai ficar sofrendo com essa situação? Outra coisa, não quero ela mais aqui em casa. Eu não quero ela mais aqui em casa, não convida mais. Ó, e por último, não vai mais naquele lugar, não vai na casa dela, e eu não quero ver você conversando mais com ela. Porque vai que você fala alguma coisa e ela vai lá e fofoca de novo. Então o homem é solução, ele vai te dar solução. Mulheres, entendam isso, o seu cérebro é feminino, o seu cérebro é emocional, a não ser que você tenha um histórico familiar que veio deturpando a sua identidade feminina, então você vai ficar mais masculinizada. Em alguns pontos que eu estou falando, você vai falar: ah, mas eu não sou tão feminina, eu não uso vestido, eu não sou tão feminina, eu não sou criativa, eu não sou tão feminino, eu não consigo acolher, eu não sou tão feminina, eu penso em soluções. Por quê? Porque pode ser que você precisa fazer as pazes com o feminino, fazer as pazes com a sua mãe, ou você teve muito contato com alguém masculino do seu lado, né? Ou você trabalhou durante muito tempo e você adquiriu características que são masculinas e o seu feminino não foi aflorado, né? Mas isso você precisa aumentar a sua feminilidade. E quanto mais perto da sua identidade feminina, mais perto da identidade que Deus tem para você e do seu propósito você vai estar. Amém? Então, a mulher é emocional e ela não comunica de forma direta, ela comunica de forma indireta. Esse é o maior desafio dos relacionamentos. A mulher comunica de forma indireta e o homem de forma direta. Então, quando uma mulher diz, sei, o que significa? Significa, não estou acreditando em nada que você está falando. O cara está falando, sei. Quando a mulher fala assim, tá, significa o quê? Para de falar. Tipo assim, o cara tá falando, não, porque isso, tá. Tipo, para de falar.
Quando a mulher diz assim, não é nada não. O nada não de uma mulher é que o nada mão de uma mulher é o quê? Nada não. Tem alguma coisa aí, tem alguma coisa a ver aí, tem alguma coisa errada. Quando ela fala assim, não fala comigo, significa o quê? Pede desculpa agora. Quando a mulher fala assim, então vai, pode ir. Viu? Como é que a gente já sabe? Ai de você se ir. Não sai daqui. Quando a mulher fala assim, de boa, significa, tô com raiva. Quando ela fala assim, ai amor, a gente nunca sai. Aí o marido vai responder, o marido é direto, né? Ele vai responder assim, a gente saiu semana passada, a gente foi na praia. Você não lembra que a gente foi ali no mercado fazer compra junto? O homem é literal, a gente nunca sai, mas a mulher tá querendo dizer o quê? Amor, me chama pra sair, né? Ela quer sair, né? Se a mulher fala assim, faz o que você quiser. Faz o que você quiser. O que significa? Se você fizer, eu te mato. É ou não é? Então a mulher fala de forma indireta, mas o marido, ele entende de forma direta. Se você não... Né, você fala assim, mas a gente nunca sai. Ele vai te responder, a gente saiu. Você não lembra que a gente foi lá na casa da sua mãe? Ele é literal. Então, nessa de indireta, de forma indireta e de forma direta, a gente não se entende. E conforme você vai entendendo a mente feminina, você também vai entendendo a mente masculina. Agora, o homem é bem simples, né? O homem é assim, é difícil para a mulher entender, mas para o homem é simples. Diz assim, sei. Significa o quê? Entendi. Né? Eu sei, entendi. Quando ele fala assim, tá, significa tá. Quando ele fala assim, não é nada. Não é nada. Só que as mulheres estão falando aqui, não é nada, mas fica procurando coisas. Tem alguma coisa, não é nada. É claro que tem alguma coisa. Tem certeza que não é nada? Tem certeza? Fala de verdade. E fica procurando. Por quê? Porque acha que o homem, ele também se comunica da forma que ela. E se ela fala não é nada e tem alguma coisa, ele fala não é nada e ela fica procurando. Tem alguma coisa. Não é possível. Quando o homem fala, então vai. Vai. É tipo, você ainda não foi não? Né? Ainda tá aqui? Quando o homem fala assim, de boa. Tudo bem, vai. O problema é seu. Tá tranquilo. E quando o homem fala assim, eu vou fazer, significa, amanhã talvez, quem sabe. Bom, a gente precisa entender que a mulher, tinha bastante coisa para falar ainda, mas nosso tempo está acabando, né? Obrigado, meu amor. Vamos treinar todo mundo para falar isso. Bom, a mulher precisa entender, por ela ser emocional, eu quero terminar dessa parte para proteger o coração de muitas mulheres aqui. Por ela ser emocional, ela se entrega mais facilmente. Por ela ser emocional, ela se conecta muito mais rápido do que o homem. E a Bíblia fala que sexo antes do casamento é pecado, amém? Amém? Só que a mulher, muitas mulheres têm dificuldade com sexo antes do casamento, porque o homem, ele tem um instinto de caça. Ele quer pegar várias mulheres e a gente vê isso o tempo todo, né? Então ele precisa controlar esse instinto de caça dele para ficar só com uma mulher. E a mulher, ela quer se sentir valorizada e segura, principalmente quando ela arranja um homem que ela sabe que esse homem é um homem bom, é um homem trabalhador, é um homem que passa segurança. E muitas vezes a mulher, ela acaba entregando ouro, ela acaba se entregando ao cara e se envolvendo sexualmente. Por quê? Porque ela quer se sentir segura e ela sabe que a melhor forma, né, dela gerar valor no relacionamento é através da sexualidade. Mas na verdade ela se engana e ela cai num profundo erro, porque quando uma mulher se envolve sexualmente com um homem, a mulher gera ocitocina. Ocitocina é a substância que vem no cérebro que é conexão. E o homem, quando faz sexo, ele gera dopamina, e dopamina é o sentimento de prazer.
né, gera prazer no homem. Então é como se ele estivesse comendo alguma coisa muito boa, um lanche, ele estivesse, né, indo no parque de diversão, alguma coisa assim, mas ele não gera vínculo. A mulher gera vínculo. Então, se existe alguma mulher que está se entregando a algum homem, achando que vai segurar ele, acaba caindo no terrível erro. Por quê? Porque ela vai se conectar cada vez mais com ele, a sua alma vai ser entregue a ele, e ele vai ter o sentimento de prazer, mas ele não está vinculado, e se ele não está vinculado, ele vai abandonar. É por isso que eu vejo muitas mulheres dizendo assim: ele era um ótimo homem, ele fazia muita coisa legal, ele cumpria princípio, mas eu fazia tudo por ele, pastor, e não deu certo. Aí eu falo assim: sabe qual foi o seu erro? Fazer tudo por ele. Porque um homem, ele precisa ser alimentado no seu instinto de caça. Se você faz tudo por uma mulher, né, por um homem, ele perde a graça. Ele precisa sempre ter alguma coisa que está atraindo ele, ter alguma coisa que está chamando a atenção dele. Então muitas mulheres estão se entregando aos homens, e os homens estão abandonando as mulheres e perdendo a graça. Por quê? Porque o seu instinto de caça, porque aquilo que gera conquista já acabou, ele já ganhou tudo que tinha que ganhar. Então o maior erro são as mulheres dizerem após isso: eu fiz tudo por ele e não deu certo. O erro é estar fazendo tudo por ele. Por quê? Porque um homem precisa ser atraído o tempo todo. É assim também no casamento. Se uma mulher que está casada, ela faz tudo pelo seu homem, ela está errada. Por quê? Porque primeiro ela tem que colocar Deus em primeiro lugar. Uma mulher que coloca Deus em primeiro lugar, ela não assiste filme pornográfico com o homem para alimentar o relacionamento. Uma mulher que está conectada com Deus, em primeiro lugar, ela não mente para poder agradar o homem, porque o homem está pedindo para ela mentir. Uma mulher que está conectada com Deus, ela não quebra os princípios para poder agradar o seu marido. E quando o seu marido ele pensa isso, o instinto dele ele é ativado, porque ele olha para ela e fala assim: essa mulher ela não é 100% minha. É inconsciente, ele fala: essa mulher não é 100% minha. Ela tem um Deus, ela acredita em Deus, ela obedece a Deus, então ela nunca vai fazer aquilo que eu posso querer, a minha vontade pecaminosa, né? Aquilo que me der na telha. Não, a gente precisa seguir uma regra dentro do casamento, e eu preciso respeitar essa regra. Então isso vai fazer com que o homem o tempo todo queira essa mulher o resto da vida. As mulheres que fazem tudo dentro do relacionamento para segurar o homem, elas estão caindo num erro terrível. Por quê? Porque ela vai acabar perdendo o homem, e ela já não tem relacionamento com Deus. Elas já não obedecem a Deus mais. Deixa eu te dizer, vale mais obedecer a Deus do que ao homem. Vale mais a sua santidade com Deus do que as vontades pecaminosas dos maridos.